Shalom a todos, estamos aqui no Pode Techuvá e estamos falando sobre festas bíblicas e hoje estamos tratando da festa de Shavuot, semanas ou Pentecostes, né? Festa de Pentecostes. A Mardali pode fazer a leitura, por gentileza? Mardali, Levíticos capítulo 23, versículos 15 a 25. Depois, para vós, contareis desde o dia seguinte ao sábado. Vou começar de novo. Depois, para vós, contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que precede o molho da oferta movida. 7 semanas inteiras serão, até o dia seguinte, ao 7º sábado. Contareis 50 dias, então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, e 2 dízimas de farinha serão levedados e se cozerão. Primícias são ao Senhor. Também com o pão oferecereis 7 cordeiros sem mancha, de 1 ano, e um novilho e 2 carneiros, holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de manjares e as suas libações por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis um bode para a expiação do pecado e 2 cordeiros de 1 ano por sacrifício pacífico. Então, o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor. Com os 2 cordeiros, santidade serão ao Senhor para o sacerdote. E naquele mesmo dia apregoareis que tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, o estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações pelas vossas gerações. E quando cegardes a cega da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas das tuas cegas. Para o pobre, o estrangeiro as deixará. Eu sou o Senhor vosso Deus. Amém. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. Amém. Eu vou deixar para o pastor estar trazendo a explicação aqui, e aí depois a gente, se tiver alguma coisa, a gente acrescenta aqui. Pode falar, pastor, pode estar com o Senhor a palavra. Amém. Tá aqui o som. Bom, irmãos, vamos falar sobre Shavuot, né? Pentecostes, que é a 4ª festa, né? A primeira festa é Páscoa. A segunda festa é Matzot, Pães Asmos. A terceira, Primícias, que está muito ligada à festa das semanas, porque ela inicia a contagem do Homer, né? Em Primícias, começa 50 dias depois de Primícias, então vem essa festa, que é a festa de Shavuot, ou Pentecostes. Shavuot está dizendo exatamente semanas, né? Shavua, eu não falo, Shavuotov, boa semana, Shavua, semana, Tov, bom. Shavuot, o outro aqui é plural, né? Então, semanas, é isso que está dizendo. Shavuot, semanas. O que acontecia, no caso, no 50º dia de primícias, né? No dia que você ia até o sacerdote e apresentava aquele molho dos primeiros frutos, né? Tinha lá determinados frutos que deveriam ser entregue ao sacerdote 50 dias depois. Bem, em princípio, o que se tem no Talmud, e não só isso, a tradição, ela diz que Shavuot
foi ali a outorga da Torá. Certo? Em Shavuot foi a outorga da Torá, em que o Espírito do Eterno desceu sobre o monte fumegava, e as pessoas não podiam se aproximar, né? E o Senhor ali, ele trouxe a revelação da Torá para eles, né? Então, Shavuot está ligada à revelação da Torá. Muito bem. Eu vou falar depois sobre o que seria essa festa para nós, que cremos em Yeshua, né? Mas depois de Shavuot, nós temos um período longo, onde depois vem a festa de trombetas, não é isso? Que seria toque do shofar, Rosh Hashanah, né? Rosh Hashanah. E depois Yom Kippur, e por fim Sukkot, que é cabanas, tabernáculos, e eu sempre digo para os irmãos, eu acho importante falar novamente, do ensino que os simples nomes e significados das festas têm para nós. Né? Nós temos aqui bênção, o perdão dos nossos pecados através do Cordeiro, que foi morto, Yeshua. Matzot, que é um ensino para nós temos que ser um pão sem fermento. Ele é o pão sem fermento, o pão que desceu do céu, sem fermento, e nós temos que ser como ele, tirar o fermento de nós, né? que é o pecado. E aí vem primícias, nós começamos a dar frutos, né? Os primeiros frutos. Shavuot, espera das semanas, que é capacitação do Senhor, revelação da Torá, né? Que é capacitação maior do que essa, né? Te dá um curso completo do que é ser um cidadão do reino do Eterno. E aí passamos um tempo exercendo isso, o maior tempo. Agora nós temos as festas praticamente uma em cima da outra, agora nós vamos ficar quase com uns 3 meses ou 4 sem festa nenhuma, e lá para setembro, então, nós temos Rosh Hashanah. E Rosh Hashanah é justamente um alerta, né? É um sinal, uma trombeta. Oh, se preparem, o rei está voltando. Então você vai pôr tudo em ordem, em Yom Kippur, né? Ou seja, precisa ser no dia de Yom Kippur? Não. A trombeta está sendo tocada hoje. Nós estamos vendo tudo que está acontecendo aí. Olha, Yeshua está para voltar muito em breve. Põe a sua vida em dia. Tá? Então as festas, ela vai ensinando isso, e Yom Kippur fala exatamente disso, né? Colocar as coisas em ordem, pedir perdão ao Eterno por tudo que tem feito, procurar viver uma vida direitinho, porque a próxima festa é Sukkot, né? Cabanas, tabernáculos, em que nós estaremos vivendo com o Senhor. Agora, o Senhor tabernaculando conosco, Apocalipse 21, né? Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele será o seu Deus, e eles são o seu povo. Muito bom. Agora, especificamente sobre a festa de Shavuot, falamos aqui já como que ela acontecia, né? Que os irmãos, depois de primícias ali, de Bicurim, que foi o que nós analisamos na semana passada, eles começavam a contar o Homer. O Homer, o que é o Homer? É o primeiro fruto de... Cada vez que saía alguma coisa, tirava os primeiros frutos e ia ajuntando, para que agora, nesta festa, fosse levada ao sacerdote. Então, na verdade, a consumação termina a festa de primícias em Shavuot, né? Então, o começo dela e o fim dela é na festa de Shavuot, quando você vai entregar para o sacerdote esse começo. A sua vida, você começa a dar frutos para o Eterno, dar frutos para o Eterno, dar frutos para o Eterno, né? Para quê? Para que ele venha agora em Shavuot e ele fala, não, ele está dando fruto, agora eu vou capacitar. Né? Ele não é mais aquela pessoa que se converteu, que está começando a caminhar sem saber nada ainda, aprendendo tudo, ele já está dando fruto, e eu agora vou prepará-lo, então vem a outorga da Torá, né? Então vem o derramamento do Ruach HaKodesh, né, do Espírito Santo. A gente vê lá em Atos 2. O que acontece em Atos 2? Se os irmãos abrirem em Atos 2, está escrito assim: cumprindo-se o dia de Shavuot, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Pentecostes é Shavuot. Pentecostes é um termo grego aí para 50, né, que seria no 50º dias
de Bicurim seria Shavuot. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Meus irmãos, estas línguas também foram vistas na outorga da Torá. Eu queria que o Robson abrisse, Robson, no texto que fala da outorga da Torá, onde se ouviam as vozes dos Alguém trovões. está com o microfone aberto. Por favor, desliga quem não tiver com o microfone aberto. Desculpa, pastor, o senhor falou que queria que eu fizesse o quê? Eu não entendi. É um texto onde da outorga da Torá, para mim, que fala, ouvia-se as vozes dos trovões, lá, quando eles Tá. estavam no Sinai. Fala para mim qual é o texto, para eu poder mostrar para os irmãos a similaridade do texto de Atos, eu acabei não separando aqui. Né? Então, veja, foram vistas línguas repartidas. O que aconteceu em Pentecostes, em Atos? Algo parecido com o que aconteceu na outorga da Torá. Tá? Então, ali também houve fogo, ali também houve manifestação do Espírito, e é isto que nós hoje, como igreja do Senhor, como uma carralo, né, como uma congregação, como uma assembleia de servos do Senhor, almejamos e buscamos. Nós buscamos o que? Capacitação do Eterno para realizar a obra de pregar o Evangelho, de preparar para o momento em que nós estaremos tabernaculando com o Eterno. Ok? Então, basicamente, a festa, eu falei aqui um pouco sobre a sequência das 7 festas, não é? Falei aqui um pouco sobre a questão dos frutos, né? Aliás, tinha até os frutos que deveriam ser dados, né? Trigo, cevada, uva, romã, azeitona, tâmara, eram os frutos que eles levavam ali, tá bom? E eu separei isso aqui para falar com os irmãos. Êxodo 20, pastor, que é quando Deus entrega a lei. Eu sou o Senhor teu Deus. Êxodo 20. Êxodo 20, eu quero... É isso aí. Então, mas é quando eles estavam no monte, deve ser no 19 ainda, em que o monte fumegava ali, entendeu? Aqui. Tá, Êxodo 20, a partir do versículo 18. Todo o povo viu os trovões, os relâmpagos, o sonido de buzina, o monte fumegando. Aí o povo vendo isso retirou-se, né? Mas assim, o que acontece? Aqui é a manifestação do poder de Deus lá naquele monte. A outorga, a entrega do curso de capacitação, né, da Torá, para que o povo viesse a ser povo de Deus. Da mesma forma, nós vemos isso acontecendo com uma amplitude um pouco maior lá em Pentecostes. Por quê? Porque lá atrás nós vemos, os irmãos falaram também, né, teve toda aquela manifestação do Espírito, muitos deles ouviam o Senhor falando, outros não, muitos deles realmente entendiam, e aqueles que não estavam tanto assim, falaram, não, o Senhor fale com você, nós não temos capacidade de ouvir, né? E o Eterno, ele entende isso, né? Mas aqui nós vemos que o Espírito do Senhor, ele é derramado sobre os irmãos, capacitando-os também. Então, para nós que somos crentes no Mashiach Yeshua, Shavuot é capacitação. Tá? O pessoal chama de batismo com o Espírito Santo, né? O que aconteceu ali é capacitação para você realizar, para você falar do Senhor. Veja que eu sempre tenho dito, eu falo sempre de 1 Pedro, né? 1 Pedro, capítulo 2, que... 1 Pedro, capítulo 2... A 2 Pedro, capítulo 2, que diz assim, eleito segundo a presciência de Deus Pai, na comunhão
Não é esse texto, não. Vamos lá. 1 Pedro capítulo 1. É isso aí que tá faltando. Tá? 1 Pedro capítulo 1. Capítulo 2. Capítulo 1, versículo 2. Né? Eleito segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência. Né? Na santificação para a obediência. Então você veja, nós passamos por Páscoa, certo? Ali, o Cordeiro morreu por nós. Então vem o período que nós vamos tirando o pecado. Você passou por Páscoa, você está eleito. Você começa a tirar o pecado. O que é tirar o pecado? É a obediência. Você busca a santificação. E depois a aspersão do sangue. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, em Shavuot, seria basicamente isso aqui, ó. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Capacitação da parte do Senhor. Você passou pela eleição, você passou pela santificação do Espírito, que é buscar tirar o pecado de você. Tem gente que pensa que santificação do Espírito é cantar louvores, é ficar pensando no Senhor, mas a vida continua do mesmo jeito. Então, você tem que mudar a sua vida. Santificação é isso, né? E aí diz bem que para a obediência à palavra de Deus. Aí vem a expressão do sangue. Veja que o perdão, nessa sequência aqui, ele vem depois da sua decisão. Você foi eleito? Foi. Você procurou se santificar? Procurou. Realmente está santificado, então o sangue é suficiente. Né? Aí vem obediência, expressão do sangue, graça e paz. Olha a capacitação do Senhor aí. Não seja multiplicadas. Capacitação do Senhor para quê? Para você viver agora esse maior período até trombetas. Para você, na verdade, para você viver até tabernáculos, né? Trombetas é misericórdia do Senhor. Já avisou aí, como é que tá a tua vida aí? Você foi eleito, você tirou o pecado, você foi capacitado, agora vive até o Senhor voltar. Seria isso. Mas o Senhor, por misericórdia, dá esse tempo todo, né, que é aquele tempo nosso de espera do retorno do Senhor. Ele avisa, olha, eu estou voltando. Põe as coisas em ordem, né? Porque eu quero tabernacular com vocês. É isso que nós estamos, irmãos. A nossa vida hoje de servo, na verdade, embora nós celebremos todas as festas, a gente tem que aprender a enxergar as coisas além da sequência, além da letra, além do que está escrito. O que é? A minha vida, eu passei por Páscoa, vou celebrar todas as festas, vou celebrar até Sukkot. Mas mesmo assim, eu estou sempre em Shavuot. É onde nós estamos hoje. Passamos pela conversão, passamos pelo processo de tirar pecado, começamos a dar fruto e estamos em Shavuot. As trombetas estão sendo dadas aí. Os sinais estão aí da volta do nosso Mashiach. Ou não estão aí? Os irmãos estão vendo isso? Não é? Os sinais estão aí. As trombetas estão sendo tocadas. Yom Kippur, quando vai ser? Vai ser lá um dia da festa? Não, Yom Kippur é hoje também. Hoje é dia de você, nós celebramos a festa. Mas hoje é dia de você estar, Senhor, põe minha vida em dia. Eu estou pondo minha vida em dia por quê? Porque Shavuot pode ser hoje. Hoje o Senhor pode voltar. E Yeshua disse certa vez para um homem, se te pedirem a tua alma hoje, o que tu tens feito, para que será? Para quem será? Veja, nós obedecemos uma sequência, eu quero repetir isso, de festas. Mas hoje, tem gente que está vivendo às 7, tem gente que está se convertendo hoje. Tem gente que está começando a tirar o pecado hoje. E essa mesma pessoa está começando a tirar pecado, e se ela está fazendo isso, automaticamente ela já está sendo capacitada pelo Senhor. O Senhor não está limitado por tempo. O Senhor conhece o coração. Mas a igreja, como um todo, como um sistema, ela está hoje em Shavuot. Shavuot e Rosh Hashanah, já temos as trombetas aí. No momento de estar analisando a vida, porque logo estaremos chegando em tabernáculos, que é o que nós queremos. Logo, logo estaremos com o Senhor, vivendo com Ele e Ele
nos governando o povo. Então, basicamente é isso que eu queria falar como introdução. Quero abrir para os irmãos falarem um pouco também aí. Então, só resumindo, tá? Shavuot marca ali a outorga da Torá, ok? E também está aqui em Atos 2. É a festa das semanas, onde nós ofertamos as primícias ao Senhor. Que primícias? Uma vida remida, uma vida que busca fazer a vontade do Senhor, que busca conhecer a palavra do Senhor, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem gente que acaba se afastando, né? Começa a conhecer e entra tanto para o lado religioso e esquece que existe uma questão espiritual aí, que não tem nada a ver com religião. A religião é boa, ela ensina, mas o principal é saber que nós estamos numa caminhada para o momento que vamos estar tabernaculando com o Senhor. Ok? Espero que tenha ficado bem claro isso aí. Se alguém tiver qualquer dúvida, pode perguntar, mas eu quero abrir para os irmãos falarem alguma coisa também. Enquanto os irmãos se organizam para cada um falar um de cada vez, né? Eu vou fazer um comentário aqui. É interessante algumas coisas, né? Tem várias coisas interessantes aqui. Mas veja só o que o pastor está falando. Porque Shavuot tem uma ideia errada que é pregada na teologia tradicional aí, né? Ela pregam que, eu já vi muito falar, a igreja nasceu em Atos 2. A igreja nasceu em Atos 2. Ok. E eu sei de um que nasceu no século 6 depois de Cristo. E aí? Quem tem razão? Ou a gente vai valorizar o que está escrito na Bíblia, ou o que está escrito, ou a gente vai valorizar a doutrina de homens. Tem que escolher. E aqui eu achei interessante, pastor, ainda nisso daí. Veja só, na primeira vez o pastor citou aí. Eles falaram, não fale o Senhor conosco. Fala o Senhor com você, com Moisés, e você fala para nós que é muito terrível a presença de Deus, nós vamos morrer. E foi feito daquela forma, porque eles pediram. Só que aqui, ele faz diferente. Agora não vai ser o Moisés que vai falar para você, ou você vai ouvir a voz de Deus simplesmente, mas ele vai estar dentro de você. A lei dele vai estar dentro de você. Então, acho que são 1.500 anos de experiência aí da Torá até Moisés, mais ou menos, de Moisés até Yeshua, né, mais ou menos 1.500 anos de experiência, para a gente entender o que dá errado na nossa vida, nos nossos poucos anos de vida aí. Quem vive 120 anos aí vive bastante, e a gente entende que coisas que nós agimos no passado de forma errada, a gente não vai fazer mais para não cair no mesmo erro. Eu acho que aqui a gente deveria pensar isso também. Então a igreja não nasceu em Atos 2, a igreja nasceu no Egito. É a vontade de Deus, plano de Deus. Deus fez um plano para Adão e Eva, eles falharam. E aí Deus faz um novo plano, só que Adão e Eva nasce no bem bom. Adão e Eva é como aquela criança, né? Não, é até mais que isso, né? Mas vamos pegar um exemplo chulo aí. A criança nasce num berço de ouro, né? Nasceu lá, filho do não vou falar nome aqui para não ter problema, né? Mas desses caras aí que são donos do mundo. Não sabe o que é pobreza, não sabe o que é passar necessidade. Só que falharam. Aí Deus fala, agora ele vai fazer o quê? Ele faz uma aliança de casamento ali, porque Abraão é praticamente o pai da noiva, né? Estou falando de forma figurada. Abraão, vou fazer uma aliança com a sua descendência. E aonde que é a madre da descendência? Onde nasce o povo de Deus mesmo ali? Na minha visão, nasce no Egito. O Egito serve de madre. E nasce o povo lá, eles conhecem o mal e anseiam conhecer o bem que Adão e Eva conheciam. E aqui na nova aliança, na Brit Hadashah, Yeshua vem trazer algo maravilhoso, porque eu vejo a mesma coisa. Quando Yeshua veio, os discípulos não, a nação judaica esperavam um guerreiro que viesse como um Messias, como Gideão, como Sansão, enfim, para expulsar os romanos. Era isso que eles esperavam, era isso que eles ansiavam.
E veio Yeshua ensinando eles a serem libertos deles mesmo. Hoje tem muita gente indo buscar religião esperando que todos os problemas deles sejam resolvidos. E não é isso. Yeshua vem morar conosco. Veja só, se você tem uma casa abençoada, farta, principalmente se você tiver uma casa com piscina, uma boa condição financeira, morar no litoral, você vai receber parente, toda semana vai ter parente vindo te visitar. Mas se você tiver com um problema financeiro lascado, com perdão da expressão, com a vida passando necessidade, você não vai ter tanta visita assim. Mas Deus, ele nos visita quando a gente está na maior dificuldade, ele está pronto para morar conosco. Ele quer morar com a gente, ele quer fazer morada, ele quer nos ensinar como resolver os nossos problemas diante de tudo isso que está acontecendo no mundo. O reino de Deus já está entre vós, não foi o que ele disse? É esse que é a questão. E uma coisa que eu quero concluir aqui, pastor, é que me chamou muita atenção. Eu gostei dessa palavra aqui, eu quero meditar nela aí, se for de Deus aí, até trazer algo melhor depois. Algo mais, melhor não, né? Trazer algo, né? Melhorar o meu entendimento. Mas me chamou muita atenção uma coisa aqui, pastor, que fala aqui, olha, o senhor falou de 1 Pedro 2, versículo 1 e 2 diz assim, ó, despejando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas, de toda sorte de maledicências. Ok. Versículo 2. Desejai 1 Pedro, ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. É muito interessante isso. Criança recém-nascida, como criança recém-nascida, devemos ansiar pelo leite genuíno. E tem gente querendo dar fubazinho para a criança. O que acontece se um recém-nascido, ao invés de dar leite, dar fubá, dar qualquer coisa? Estou falando isso. Infelizmente, aconteceu recentemente. Uma criança, um bebê faleceu. A mãe não tinha condição, eu não sei como é que é, porque a gente só soube quando já tinha acontecido a coisa, infelizmente. A criança morreu porque o médico disse, porque estava tomando farinha, água com farinha, ou sei lá o que estava fazendo para a criança morreu. Assim também, nós temos que ter esse desejo do leite genuíno. E quer leite melhor que as festas de Deus para curar a nossa alma? O pastor falou aqui tudo, né? Lá desde peça, tirando a gente da sujeira do pecado, dando pão ázimo, pão sem fermento, para nos purificar, né? E cada festa tem um sentido maravilhoso. Agora, se nós observarmos o que Deus está nos ensinando através dessas festas, a gente vai ter uma vida muito melhor. Mas se a gente quiser dar para beber outra coisa que não o leite puro, o que vai acontecer? Aqui ele está dizendo, o leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Ou seja, para a pessoa ter... Outra coisa interessante aqui. Aqui no texto está dizendo que a salvação, ela vem através do crescimento. Crescimento para a salvação. Se nós crescermos na palavra de Deus, observando essas festas, esse é né? Não é tudo, não é a festa, né? Mas esse é um caminho, né? Uma forma de dizer, vamos falar assim. Se nós observarmos essas festas e cumprirmos a nossa vida, não adianta também só celebrar a festa e depois fazer tudo que a Bíblia fala para não fazer, não adianta. Mas se nós aprendermos com a festa todo ano e praticarmos a nossa vida, a gente tem um crescimento espiritual para a salvação. A gente não vai ser salvo porque fazemos essas coisas, mas a gente vai ter um crescimento para uma maturidade, para que Deus possa abrir o caminho para encontrarmos aquele que tem a graça que é capaz de salvar. Amém? Perguntas?
comentários adicionais, fiquem à vontade. Eu vi aqui, Robson, você falou, né, sobre... na verdade, abri 1 Pedro capítulo 1 e você acabou aproveitando, né? Foi um erro Sim, aí, não, né? Foi um equívoco, mas que acabou contribuindo, né? É bem isso mesmo. A gente passa por essa transformação, as festas elas nos ensinam, né? E eu sempre vejo, né, que as pessoas, você falou aí do nascimento da igreja, né? Eu vou, eu vou, tá, até concordar com você que ela nasceu no Egito, mas acho que o projeto era muito anterior, né? sim. Adão, Então, você vê, de Adão, na verdade, né? A igreja nasceu lá, né? Tinha ali um povo que seguia de acordo com a palavra, depois o Senhor vai e separa Noé, Noé vai ali, depois Abraão, né? sim, Então a sim. igreja, na verdade, não pode ser uma instituição, gente. A igreja tem que ser uma reunião. Aliás, a assembleia é o que? É um ajuntamento de pessoas. Pessoas com um propósito de buscar fazer a vontade do Eterno. Então, onde tem pessoas com propósito de buscar fazer a vontade do Eterno, tem igreja. Hoje está tão uma discussão aí, eu estou até com medo de falar sobre isso aqui, acabar mudando o contexto aqui. Eu, por favor, eu peço aos irmãos que não façam isso, mas só para os irmãos entenderem o que virou a igreja hoje. A igreja hoje não há mais o interesse de buscar fazer o que agrada a Deus, mas discutir quem é seita e quem não é seita. Eu estou vendo uma briga aí de pastores contra uma igreja aí, vou até falar aqui, né, que é a Adventista do Sétimo Dia. Então, acho que a igreja perdeu o foco, quer falar da salvação. Ou é dinheiro, 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 ou então é acusar o outro de ser seita. Olha, quer saber? Todos nós somos seitas. A seita no passado não era uma coisa pejorativa, não. Basta lembrar que fala a seita dos fariseus, a seita dos saduceus. E nós, quando nascemos como igreja, nascemos dentro do judaísmo. Mas só um acréscimo, pastor, só um acréscimo. O problema é que esses pastores que estão acusando os outros de seita, que o senhor falou certinho, tinha a seita dos fariseus. Aí eles vão dizer, tá vendo? Que parece que eles não estudam. Ora, eles vão dizer, achar que o fariseu é coisa ruim. É, Pode continuar. pois é. Não, mas tá lá, seita dos fariseus. Não, mas está na Bíblia lá, seita dos fariseus, seita dos saduceus, seita. Ok, tudo bem. Seita é uma divisão. Uma divisão. Então, a Igreja Católica é uma seita. E todo mundo que saiu dela é outra seita. É que colocaram seita como sendo uma coisa pejorativa. Todos nós temos que caminhar para não ser seita. Sabe como? Sendo um. Como está lá em João, que Yeshua diz, eu quero, Pai, que ele seja um conosco, assim como eu sou um com o Senhor. É isso que a igreja tem que buscar. Todos nós, seja assembleia, seja quadrangular, seja adventista, seja presbiteriano, todos nós temos que buscar fazer a vontade do Eterno. Não é ser a denominação. A denominação não salva ninguém. Nenhuma denominação vai salvar ninguém. Nenhuma denominação vai salvar ninguém. Quem salva é o sangue do Cordeiro vertido na cruz e um coração arrependido, como nós lemos aqui em 1 Pedro. Certo? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Não é? Eleitos, a sua eleição, você foi eleito ao Novíssimo Testamento, tá? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleito segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito. Se não houver santificação do Espírito, para a obediência, se não houver obediência, você vai sofrer um impeachment, tá? Vai ser impedido na sua eleição. Se não houver obediência, você não está cumprindo o propósito. E aspersão do sangue. Então, primeiro, santificação e obediência. Obediência a quê? Obediência à palavra de Deus. Ok? Ah, não, mas a igreja
Substituiu Israel, nós estamos na nova aliança. Irmãos, Jeremias 31, 31. A nova aliança está anunciada em Jeremias. A nova aliança está anunciada em Jeremias 31, versículo 31, que diz assim. Se os irmãos quiserem abrir, eu espero. Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Ok? Acho que já deu para abrir. Eis que vem dias, diz o Senhor, que farei uma aliança nova com a casa de Israel. Está escrito igreja aqui? Essa é a noiva. Está escrito igreja aqui? Amém, irmã? Amém. Somos Israel junto com eles. Amém. Eis que vem dias, diz o Senhor, que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Olha os judeus aí. Ou seja, os gentios, eles têm que ser enxertados, como a irmã acabou de falar. Nós somos enxertados Somos neles, não com eles. Com eles. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado do Senhor. Mas esta aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu quero que os irmãos leiam aí. Anularei a minha lei. É isso? É escrito aí? É isso? Jeremias 31, 33. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Anularei a minha lei. Está escrito isso aí? Não, não está escrito. Está escrito o seguinte: porei a minha aliança no seu interior e as escreverei no seu coração. E eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Essa é a aliança. É ter a lei do Senhor no seu coração. Esta é a aliança. Portanto, irmãos, eu volto a falar aqui. A questão da religião, né, da igreja ter nascido. A igreja não nasceu em Shavuot, né? Não nasceu em Pentecostes. Isso aí a religião está dizendo isso. A igreja nasceu em Pentecostes porque eles querem anular todo o passado, né? Tudo que passou antes. Eles não querem considerar que já existia o derramamento do Espírito lá atrás. Não, o derramamento do Espírito foi só agora. Né? Não tinha profecia, não tinha nada. Não tinha uma profecia dizendo sobre a nova aliança em Jeremias. E esta nova aliança não identifica quem é, com quem é que vai fazer a aliança. Não é mesmo? Não identifica. Está escrito, é com a casa de Israel. Aí tem gente que fala, sabe o quê? Ah, não, esse pessoal aí pratica israelatria. Pratica israelatria por quê? Porque eles falam muito sobre estar enxertados, não é? Estar enxertados na oliveira, estar caminhando junto, ser um com Israel. Não é isso, irmãos. O que acontece é que nós sabemos que nós só somos igreja do Mashiach se nós estivermos enxertados junto com Israel nas alianças do Eterno. É isso que nós sabemos. Né? Veja, Romanos 9, capítulo 4. Romanos 9, capítulo 4 fala assim. Romanos 9, capítulo 4. Partido 3. Romanos 9, 3. Porque eu mesmo poderia desejar ser amaldiçoado, anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos. É deles. E a glória,
É deles. Deus deu, Deus escolheu, ele é soberano. E as alianças são deles. E a lei, e o culto, e as promessas. Olha só o que Paulo está falando. É deles. Aí a gente vai lá. Ah, sim, né? Versículo 5. Dos quais são os patriarcas, e dos quais é o Machia segundo a carne. O Cristo Yeshua, Jesus. Deles também. Aí a gente vai lá em Romanos 11, que diz assim, ó. Romanos 11 a partir do versículo 13. Romanos 11, versículo 13. Porque convosco falo, gentios, enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma forma posso citar aos ciúmes da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição a deles é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Olha só. Se as primícias são santas, quem são as primícias aqui? Está falando de Israel. Também a massa o é. Ok? A massa é. Os que estão ali é. Se a raiz é santa, também os ramos são. São santos. E se alguns ramos, alguns, não todos, aí as pessoas falam assim, não, Israel foi tirada de lado, agora a igreja é o novo Israel de Deus. Se alguns ramos, lembrem-se, os discípulos eram judeus, mais de 5.000 vidas ficaram lá naquela época, lá também judeus. Paulo era judeu. Ele fala, sou fariseu, não diz era, sou fariseu. E aí, alguns ramos foram quebrados. E tu, nós, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles. Enxerto, irmãos. O que é enxerto? Você vai lá, quebra um ramo, abre ali uma feridinha, vem com uma outra planta e põe ali no meio. A raiz é a mesma antiga, só que aquela plantinha enxertada, ela vai participar dos alimentos, das seivas, das proteínas, que vem aqui da raiz. Então, nós fomos enxertados, se fosse enxertado no lugar deles, participantes da raiz e da seiva da oliveira. Não te ensoberbeças contra os ramos. Se contra eles te gloriares, não, saiba que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Então veja, meus irmãos, a igreja só é igreja de Deus se ela estiver caminhando junto com Israel. Ah, quer dizer que eles vão aceitar a gente? Não, não. Caminhar junto quer dizer você os aceita, independente da aceitação deles por você. Tá entendendo? Você sabe que eles têm guardado a Torá, você sabe que eles buscam lá e que, em alguns casos, Yeshua já tem se manifestado a eles têm aprendido do Senhor, você sabe disso aí tudo. E você os ama, agora você vai e busca a Bíblia. Eu vou participar também aqui da mesa, eu sou um com Israel. Estou sempre do lado de Israel. Sempre, ok? Por quê? Porque nós fomos enxertados e fazemos parte do mesmo Israel. Entenda, tem pseudo-cristãos aí contra Israel nesse momento agora de conflito, né? Mal sabe ele que ele só é igreja de Deus junto com Israel. Se fosse possível exterminar Israel, e não é, se fosse possível exterminar Israel, não tinha igreja, porque o Senhor fez aliança com eles. O Senhor fala assim, está lá em Jeremias também, eu acho que 31, eu não vou pegar o texto agora, até porque tem muita coisa para deixar os irmãos falar.
Somente se for possível contar as estrelas do céu e medir a profundeza do mar e as maravilhas do mar, Israel deixará de ser uma nação perante o Senhor. Então, enquanto houver sol e lua, não tem jeito. Israel é povo de Deus. E nós somos sendo um com eles, participando. Olha só o que Paulo falou, que ele queria provocar ciúmes nos irmãos. Como é que a gente vai provocar ciúmes? Celebrando as mesmas festas que eles, servindo a Deus como eles servem. Não é religião, não. Okay? Não é religião, né? Não é virando aí uma sinagoga, copiando tudo que está lá, sem ser judeu, sem ter o pedigree para isso aí. Não, não é isso não. Tá? A nossa igreja lá não é uma sinagoga. Ok? A nossa congregação não é uma sinagoga. Nós temos algumas coisas que fazemos para identificar lá, ok? Mas não agimos como uma sinagoga, é uma congregação, ok? Onde nós procuramos fazer a vontade do Eterno. Celebramos as festas e procuramos servir, guardamos o Shabat, procuramos cumprir aquilo que está na Torá, certo? E se fazendo isso, aí eles olharem e falam, peraí, o que é isso aí? Né? Eles estão celebrando festa, eles estão celebrando os Moed, as solenidades do Eterno. O Eterno está operando no meio deles. Aí sim, ok? Aí sim, mas o que a gente vê nas igrejas aí não vai causar ciúme deles, não. Tá certo? A função nossa é essa. É ser uma igreja, ser como está lá em Tessalonicenses 2,14, né? Imitadores das igrejas de Deus que estão no Mashiach na Judéia. Então, veja, a igreja existe sim, desde que há um povo, esse povo coeso, junto, unido, querendo fazer a vontade do Eterno. Então eu vou além, viu, Robson? Não nasceu no Egito. Não. Ali, ok, vai. Ela tomou forma, né? Porque o maior gente, mas ela já vinha com o projeto desde antes, que é isso que o Eterno quer, que nós temos comunhão com Ele e busquemos fazer a vontade dele. Amém? Vai lá, irmão, senão eu fico falando sozinho aqui. Não, só para fazer vou aproveitar o que o pastor falou e vou colocar algo em cima sobre essa questão de seita, né? Enquanto as pessoas ficam aí falando, um acusando o outro de seita, eu estou vendo aqui, ó, o dicionário, né? O dício aqui do dicionário web, e está aqui, ó, significado de seita, doutrina que, propagada por um grande número de pessoas, se afasta ou diverge de certa forma de outra doutrina principal. Ora, Yeshua disse lá em Mateus 15, 7 e 9, chamou inclusive alguns religiosos de hipócritas, porque eles estavam cumprindo doutrinas de homens, ou seja, eles eram então seitas, realmente. O catolicismo, o que é então? Se afastou da Torá, é seita. O evangélico, o que é? Segue o que o catolicismo fez, se afastou da Torá, trocou o sábado pelo domingo, trocou as festas. É seita. Entendeu? Ah, mas aí o adventista guarda o sábado, mas não guarda as festas. É seita. E nós viemos também de seita, somos separações. O objetivo é que nós possamos nos aproximar da fé verdadeira, daquilo que Deus institucionou. Porém, nós estamos muito longe disso. Agora tem um diferencial aí que deve ser observado. E o diferencial ora, se eu sei que eu tenho me afastado, eu tenho que reconhecer por que Yeshua manda nós fazermos techuvá, que chamam de conversão. Né? Que fala converter, você converte para qualquer canto. Mas techuvá, você vai voltar para o original, para o que Deus determinou. Nós todos somos seitas e todos precisamos de fazer techuvá, voltar para a verdade. Amém. Amém? É isso aí, irmão. É isso aí. Todos nós estamos numa situação de voltar para o eterno. É esse o ponto. Agora, em vez de ficar preocupado em pregar o evangelho e procurar. Eu fiquei tão feliz de uma denominação, eu não vou citar o nome aqui, que essa denominação, eu sou oriundo dela, tá? Então, assim, eu conheci lá num período em que a salvação só estava lá. Só. O restante tudo era religião.
E um pregador, né, o principal pregador lá, falava assim, ó, se esta denominação falhar, falhou, não vai ter outra. Olha só que coisa sem pé nem cabeça, né? E agora, depois de muitas coisas que aconteceram aí, ele está dizendo assim: nós temos que lutar para não sermos também a igreja infiel. Quando eu ouvi isso, falei: meu Deus, glória a Deus, isso é bênção. Se as igrejas estão vendo isso, todos nós temos que lutar. Não falo só dele, não. Nós temos que lutar para não sermos a igreja infiel. Para não sermos infiéis, nós temos que ser fiéis. Fiéis a quê? Fiéis à palavra do Senhor. Fiéis ao Eterno. Fiéis. O que Yeshua fala? A tua palavra, Pai, é a verdade. A palavra do Eterno é a Torá. Que é o próprio Yeshua revelado. Ok? A tua palavra é a verdade. A Torá é a verdade. Certo? Então, nós temos que ser fiéis ao Eterno. Temos que lutar para não sermos igrejas infiéis. Dentro disso, nós vamos descobrindo o que a gente está fazendo que não está muito dentro e vamos adequando. É techuvá. Techuvá é o que? Retorno. Vamos retornar. Nós não podemos criar em nós aquele espírito triunfalista de que não, eu já estou salvo. Glória a Deus. Eu estou salvo. Se eu continuar nessa denominação aqui, eu estou salvo. Não, eu estou salvo. Sim, Yeshua morreu por mim, derramou sangue. Mas eu tenho que ali viver lutando para cumprir a minha eleição, que está lá em 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Eu tenho que lutar para cumprir a minha eleição. Santificação do Espírito e obediência. Ok? Amém. Aí a gente vai caminhar para um dia não sermos seita. Tudo bem? Amém. Amém. Vamos voltar para Shavuot. Não entendi. Vamos voltar para Shavuot. É que, na verdade, faz parte, né? Por quê? Sim, Porque sim, acaba sim. fazendo parte, por quê? Porque o gancho foi quando o irmão Robson falou que o entendimento de muitos que a igreja nasceu, né, em Pentecostes. Isso é uma falácia. A igreja já existia. Os discípulos já se reuniam ali com o Senhor. A igreja estava com Machia, estava com Cristo. A igreja estava lá. Isso é Ok? simples de resolver, pastor, de entender. Por exemplo, vamos supor, o senhor vai marcar uma festa, uma grande festa não religiosa, uma festa, seja de um familiar, é uma festa. E o senhor sabe que um parente seu, que tem os mesmos amigos, os mesmos parentes, já tem uma festa marcada. O senhor vai programar a sua festa no mesmo dia que a dele? Você entendeu a pergunta? Se eu tiver um pouco de. Então, o raciocínio é esse. A pessoa tem uma festa já marcada e uma outra, um parente que tem os mesmos amigos vão agendar uma outra festa de uma outra situação. Ela não vai marcar no mesmo dia, ela vai marcar no outro dia. Por quê? Respeito àquela que está e também para não causar confusão nem divisão. Agora, se Deus quisesse inaugurar uma nova religião, ele iria esperar chegar a Pentecostes? Não. Ele só fez isso em Pentecostes, na minha opinião, na minha visão, exatamente porque ele mostrou que ó, é nessa festa, é nesse dia que eu vou fazer a renovação, vou dar um sentido maior. É aquela festa maior que é feita no mesmo dia. A festa continua. Essa história, o pessoal pensa que Yeshua era uma espécie de rebelde. Né? O pai mandou fazer uma coisa, eu vou fazer outra. De maneira nenhuma. Ele disse muito claramente: eu e o Pai somos um, e o Pai é maior que eu. Amém? Eu cortei o senhor, pastor? Não, tá perfeito, é isso mesmo. A gente, acho que acabou fechando o entendimento, né? Que a gente vê aí, eu acho que
é bom que fique muito claro, né? Religião, irmãos, não salva ninguém. Né? Existe um Deus. E esse Deus, ele requer obediência. Ele criou uma forma de adorar. Está no Torá. Então, o que nós temos que fazer como igrejas, ao invés de ficarmos aqui discutindo quem aceita e quem não é buscar descobrir a vontade do Eterno. Está em Efésios, se não me engano, descobrindo o que é agradável a Deus. Não sei se é Efésios 5 fala isso. Descobrindo o que é agradável a Deus. Né? E ali para mim está citando, não cita, mas eu faço referência desse texto. Efésios 5, 10, 14. Efésios 5, 10, 14. Né? Nós temos que querer descobrir o que é agradável a Deus. Carta de Paulo. E para mim isso aí está ligado lá com Isaías 56. Buscar abraçar a aliança do Senhor. Abraçar a aliança. Aí você vai querer descobrir o que é agradável a Deus. Dentro do que é descobrir o que é agradável a Deus, é como eu digo, hoje em dia, a gente vê as pessoas aí preocupadas com divisão de igreja, com facção. Divisão. Quando Paulo não pregou isso, Paulo disse que nós somos enxertados em Israel. Eu acabei de ler para os irmãos aqui agora. Eu acabei de ler aqui para os irmãos, se não me engano, Romanos 9. Não é isso? Acabei de ler aqui, ó. Eu fechei já. Romanos 9. Deles são as alianças. O culto. Deles. E nós só somos igrejas que estivermos enxertados neles. E todos nós temos que buscar aprender com Israel. Aprender com a Torá. Ah, isso aí volto a falar, é Israelatria. Então, rasga Romanos 9. Rasga Romanos 9, rasga Jeremias. Jeremias 31. Jeremias 31, 31. A nova aliança é com quem? É com quem? Está lá, Jeremias 31, 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. A aliança é com eles. Ah, é com eles. No momento em que eles estão buscando fazer a vontade do Senhor. Por quê? Porque eles são escolhidos como sacerdotes entre as nações. Israel, quando está no propósito do Eterno, ele é sacerdote entre as nações. Paulo fala em Romanos 9, o culto, a forma de culto é a deles. Paulo fala isso. E Paulo fala em Tessalonicenses 2,14. Olha, eu louvo vocês, eu elogio vocês, Tessalonicenses, porque vocês se tornaram imitadores das igrejas de Cristo. Corrigido. Porque vocês se tornaram imitadores da igreja de Deus, que estão em Cristo na Judéia. Está entendendo? As igrejas de Deus. Olha só o que Paulo está falando. Deles pertencem as alianças. Romanos 9. Nós lemos aqui. Então nós vamos caminhar junto. Então o que nós temos que estar procurando não é divisão, não é dizer quem é seita e quem não é. Todos nós somos seitas. Ficou bem claro isso, não foi, Robson? Todos nós. A Igreja Católica é seita, a Adventista é seita, a Presbiteriana é seita, a Congregação é seita, a Assembleia é seita, a Quadrangular é seita, e qualquer denominação que você colocar cristã é seita. Porque está longe da Torá. E é isso que a gente tem que tentar, voltar para o ensino, voltar para a verdade. Ouvir Yeshua que diz, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra, a Torá é a palavra do Senhor, a tua palavra é a verdade. Ok? Então é isso que a gente tem que buscar. Enquanto nós estamos sendo seitas, sendo divisões, nós temos que procurar ser um só. Amém. Todos no mesmo intento, todos na mesma vontade de ser um com Yeshua. Eu vou até abrir o texto aqui, o Evangelho de João.
Acho que é João 17. Eu vou abrir aqui para ver. João 17. Aqui é isso mesmo. João 17, a partir do versículo. Vamos ler o jogo. Vamos terminar, Robson, com João 17? Pode ser. Jesus falou assim, você pode falar depois, tá? Eu falei terminar, mas é porque eu estou terminando a minha fala. Eu vou terminar com João 17. Jesus falou assim, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos que lhe deste, veja, não é a todo mundo, é a todos que o Pai leva até ele. E a vida eterna é esta, que te conheçam. Olha o que é a vida eterna. Que te conheçam. A ti. Só. Por único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo, a quem enviaste ao teu Machia. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra, a Torá. Agora, já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste. Eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo por todos, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Eu já não estou no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Então é isso que a igreja precisa buscar, ser um. E nós estamos aqui dividindo e acusando uns de seita, outros de seita, ao invés de buscarmos ser um, ao invés de buscarmos nos unir. E tem gente buscando, tá? Eu falei um monte de denominação aqui, mas tem muita gente séria nessas denominações também. Mas tem gente que continua aí com divisões. Então eu queria concluir aqui, tem mais coisas que daria para falar aqui, mas eu queria concluir com isso. O propósito é sermos um. Não importa a denominação. Tem muitas. Esses dias um irmão falou. Não, mas tem muitas denominações hoje. Não é esse o problema. Nos tempos de Paulo também tinha muitas. A igreja de Corinto, a igreja de Tessalonicenses, a igreja dos romanos, a igreja dos efésios, a igreja. Não é isso? Tinha várias denominações. O problema não é ter várias denominações. O problema é cada denominação criar sua própria doutrina. Esse é o problema. Se afastar da Torá, se afastar da palavra de Deus, dizer que o Senhor anulou a aliança dele. Olha, ele não está dizendo lá em Jeremias 33, 31, que a aliança com a casa de Israel, voltemos para a Torá. E a aliança com a casa de Israel é que enquanto eles permanecem fiéis à Torá também. Ok? Não estou falando assim, Israel de qualquer forma, não. Pecador lá é pecador, meu irmão. Ok? Pecador lá é pecador. Eu estou falando de servo. Tem servo lá. Talvez não entenda algumas coisas ainda. Ok, assim como tem muitas denominações que ainda não entendem algumas coisas. Estou na caminhada. Agora, se eu estou na caminhada buscando voltar para o eterno, então, ok, eu estou vivendo o Shavuot. Eu estou vivendo nesses dias aqui. As trombetas estão tocando. Estão anunciando o momento do retorno do rei. E nós precisamos tabernacular com o Senhor. Então vamos colocar as coisas em ordem, vamos procurar ser um, vamos viver Shavuot, que é essa capacitação, esse derramamento do Espírito, né, que nos capacita para nós vivermos aqui até o momento da volta do Senhor, tendo poder para testemunhar. Irmãos, poder para testemunhar é você poder falar da palavra de Deus, ninguém poder te acusar, falar, mas você faz isso, você faz aquilo. Não, você está ali mudando. Não quer dizer que você é um santo, que você nunca peca, mas você luta para não pecar.
Ok? Você está ali se transformando. Também não é qualquer acusação, não. Né? Mas, assim, se a pessoa vier e hoje a gente vê aí algumas coisas acontecendo em certas igrejas aí, né? Pastor cometendo barbaridades, hein? Mas eu tô na graça, né? Eu estou na graça, glória a Deus, aleluia. Não Desculpa, julgueis, não né? julgueis. Sabe o que eu ouvi uma vez? Quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Ô, irmão, faça meu favor. Faça meu favor, né? Vamos lá, vamos ser fiel ao Senhor. Tipo assim, não, o pecado é normal, todo mundo já pecou, vamos pecar também. Não é esse. Ok, todo mundo pecou, mas vamos lutar para não pecar. Vamos lutar para não pecar, vamos lutar para buscar fazer a vontade do Senhor. E o Eterno tá vendo teu coração, e Ele sabe se você realmente está lutando para não pecar. É esse o propósito. Vamos descobrindo que é agradável ao Eterno. Como está escrito, o irmão falou aí, Já esqueci. Efésios 5. Efésios 5. Efésios 5, acho que versículo 8 você falou, né? Não Ah, lembro, pastor. Ah, 5, 10, 14. 5, 10. Aqui, na minha versão está aqui, aprovando o que é agradável ao Senhor, né? Mas o texto não é bem esse. Tem outros textos que falam descobrindo mesmo o que é agradável ao Senhor. Quem sou eu para aprovar ou desaprovar o que é Aprovar. agradável? Né? Não, Senhor, É, isso aí, Senhor, isso aí que o Senhor fez é reprovaram, agradável, mas eu desaprovo, reprovaram o né? Shabat? Não reprovaram o Shabat? Então, o pessoal está, Então, reprovaram o Shabat. Ah, Senhor, o Shabat, eu não reprovaram aprovo, as festas. não. Vamos Não é aproveitar o isso. tema. Reprovaram as festas. O correto reprovaram as festas, né? Reprovaram a Torá, não é isso? Não, Então, não, senhor, eu não aprovo. Eu não aprovo a Torá, não. Não, não é isso, não. É descobrindo que é agradável a Deus. É Isaías 56. Amém, meus irmãos? Que o Eterno abençoe, né? Eu vou encerrar minha fala por aqui. eu queria uma coisa, pastor. Qual é o Ok. versículo que fala? Tem um versículo que o senhor leu aí que fala sobre conhecer a Deus. Isaías, Efésios, né? Peraí. Mas qual é? Só esse versículo, eu queria isolado ele. Não é o Efésios 10 aqui aprovando, é porque descobrindo que é agradável a Deus, não é isso? Não, não, o Ah, senhor não, falou não, de um não, 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 tá bom, é que João, é importa João. que nós conheçamos a Deus e a É Jesus, João, ou Yeshua. É João capítulo 1. Quer ver? Eu te falo João, já aqui o texto. João capítulo 1, Jesus assim orando, a vida eterna. Assim, João capítulo 1, versículo 3. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, por único Deus. E a ó, Yeshua, quem enviaste. Olha o que é a vida eterna. Conhecer o ok. eterno. Isso está no Evangelho de João, no capítulo Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. João João 17. 17, 3. Ok. João 17, versículo 3. Olha o que Yeshua diz que é a vida eterna. Conhecer o eterno. Ah, não, a vida eterna é acreditar que Jesus morreu na cruz por mim. Eu lamento É isso. por quem pensa assim. Muito bem. Boa noite, o Gabriel, né? Que chegou um pouquinho agora há pouco. Deus Shalom, abençoe sua irmão. vida. Então, agora veja só o que é importante aqui para a gente também já estamos terminando. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, fica à vontade, tá? Pode fazer pelo chatzinho que tem aí ou chamar, tá bom? Olha como é importante isso. Então, em João, vou pegar 3 versículos para ver como é grave. Isso é tudo no Novo Testamento, na Nova Aliança, certo? Então vamos lá, João, capítulo 17, versículo 13. Versículo 13 3. não, 3. 3. Olha só. 3. E a vida, olha só, quem está buscando a salvação, a graça da salvação, e a vida eterna é esta. Que é a vida eterna? Que conheçam a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, é Yeshua, a quem enviaste. Olha só, isso é a vida eterna. Agora veja lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, diz assim:
Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Olha o que é a vida eterna. É a mesma coisa que João falou. É Que a mesma conheçam coisa que está aqui. em Apocalipse 14 e 12, tá? Isso, eu vou chegar 14 lá, e tá, 12 gente? fala a mesma coisa. Exatamente, é isso que já está aqui Lá anotado. identifica como santos esses aqui. Os que guardam Então, os mandamentos de Deus. eu já vou chegar lá. Então, veja só como é importante isso. Até um rapaz me fez essas duas perguntas de Apocalipse, se era outra lei. Eu falei, não, é a mesma. Por quê? Aqui, veja só, você conhecer a Deus, você conhece os mandamentos. Você conhece os mandamentos para desprezar? Não, você conhece o mandamento para guardar. E aí a gente vai lá para Apocalipse 14, 12, que o pastor citou. Ó, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Não adianta guardar, crer em Deus. Por exemplo, tem muito judeu de boa fé em Israel que não crê em Yeshua e guarda os mandamentos. Eu não vou dizer, não posso julgá-lo, mas o que eu posso dizer pela palavra? É suficiente para ele? Não. Porque ele tem que guardar os mandamentos e tem que ter o testemunho de Yeshua. Senão, não tem jeito. E da mesma forma, tem muito cristão aqui que guarda de boa fé. Jesus, eu creio em Jesus. É suficiente? Jesus, ele não é insuficiente, ele é toda a expressão do Pai. Só que ele vem ensinar, você tem que crer em Deus e em mim. Então, veja só, ele crê em Yeshua, mas não guarda a lei, não guarda o mandamento. Ele não está completo no requisito. Deve ter outros, mas nós só aqui, ó, nesse bate-papo, 3 versículos falando que a salvação ela depende de guardar os mandamentos e crer em Yeshua. Agora, se a pessoa não crê, ou se a pessoa quer esconder, como às vezes acontece, né? Yeshua também ele disse, aquele que tiver se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele, né? Como é que aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Então, Yeshua e o Pai, a lei, né? Não nessa ordem, né? Então vamos colocar na ordem, a graça, o testemunho de Yeshua e a lei. Essas coisas se completam. E só para finalizar também, Robson, foi falado muito sobre... alguém falou alguma coisa? eu. Pode falar. Eu só queria completar isso aí que você falou. Não perde não o que você vai falar aí, por favor. Tiago, capítulo... Tiago, capítulo 2. A partir... Tem muita coisa para ler em Tiago, tá, irmãos? Leiam Tiago. Tiago é muito bom de se ler. Queriam tirar da Bíblia. Queriam tirar da Bíblia por causa que aqui mostra que é importante você, né, as obras, mas leia aí, a partir do versículo 18. Tiago fala assim: mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Olha só. Mostra, aí Tiago fala, ó, tu tens a fé e eu tenho as obras. Aí Tiago fala, Tiago falando, mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então veja, tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, olha como é que ele chama daqueles que dizem assim, não, é só pela fé. Eu não preciso fazer obra nenhuma, porque lei é obra, né? As obras da lei. Vamos lá. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obra é morta? Porventura, nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho?
Isso foi obra, foi obediência. Deus mandou e ele obedeceu. Não levou um cordeiro substituto, né? Deus deu o cordeiro. Bem vês que a fé dele, ele tinha fé que o Senhor poderia cumprir a escritura, mesmo ele cumprindo a obra. Bem vês que a fé cooperou com suas obras. E pelas obras a fé é aperfeiçoada. É pelas obras que eu tenho que eu demonstro a minha fé, que eu melhoro a minha fé. Pode continuar, Robson. Eu só queria falar isso para dar um Eu complemento. só queria complementar aqui, e a gente já está terminando a nossa parte. Como eu disse, fica aí se os irmãos quiserem falar alguma coisa, nos ensinar algo também, a gente está pronto para aprender. A gente falou muito aqui sobre a questão da aliança. Eu sempre falo, né, no livro, inclusive, né, no livro, peraí, Windows, já não está mais aqui, eu estava com ele aberto aqui, mas já fechou. No livro, inclusive, a gente tem esse tema, né? Ah, tá aqui, ó. A capa do livro aí, ó. Ficou pronta agora. E o que acontece? Muito se fala a respeito de, né, dessa questão dos filhos de Deus, da lei, de nova aliança, de antiga aliança. E a gente falou muito aqui porque a noiva, no livro eu falo muito sobre isso, né? A noiva, Deus, ele não casa com uma nova noiva, ele faz uma aliança de conserto. É isso que as pessoas se confundem. Ah, Deus abandonou Israel, lembrando, Israel é filho de Jacó. É que a gente precisaria de 3 horas para falar sobre isso. Porque se nós entrar lá no Bava Batra 60b lá, pastor, eu estava lendo de novo lá, e é algo muito interessante que aquele rabino falou, que os judeus, os tradutores dos judaicos esconderam, né? Yeshua lá. Mas lá, ele está falando que a descendência de Jacó seria através de Yeshua. Você pegou isso daí? Você pegou, Não Dana? vi. Isso é Talmud, né? É Talmud. E ele fala, tipo, nós não vamos fazer filho, porque se nós fizermos filhos, nós não vamos poder circuncidar. Mas o filho de Deus, Yeshua, a descendência vai ser dele. Em outras palavras, que ele disse que a descendência seria dele. Ou seja, hoje, a palavra de Deus, também, ele estava equivocado, eu creio, né, de não ter mais filhos para acabar com o povo. Isso ele estava equivocado. Mas na parte ele entendeu que Yeshua geraria descendentes para Abraão, ou seja, Yeshua geraria descendente de Israel, que é Jacó. Entendeu? Está tudo casado ali. Deus escolheu a terra de Israel, Deus escolheu Jacó e deu o nome dele de Israel, e Deus tem um povo de Israel, que vai ser judeu e não judeu, crente no Messias. Isso é fato. E aqui em Isaías 56, eu amo esse Isaías, ele fala por quê? Ah, só para complementar. Aí quando ele fala a noiva que adulterou, Deus faz uma aliança de conserto. Ora, se é conserto, não é. Ninguém vai consertar um casamento com uma pessoa que ela nunca foi casada com ela. Deus faz uma aliança, de novo, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então ele explica, ele dá o nome, a identidade da noiva lá em Jeremias 31. Ele dá a identidade. A noiva que quebrou a aliança em Jeremias 2 é a casa de Israel e a casa de Judá. A noiva que refaz a aliança, que Deus faz uma nova aliança com ela, uma aliança de conserto, é a mesma noiva, a casa de Israel e a casa de Judá. Só que dessa vez não vai ser da forma do Shavuot, que a lei ficou do lado de fora. Agora o Shavuot é dentro do coração. E como que os cristãos podem fazer parte dessa aliança? Eu vou concluir a minha parte agora, porque eu vou usar um versículo. Olha, eu não posso falar que essa lei é passada nesse aspecto, por quê?
Eu sei que não, mas os cristãos falam, isso é Antigo Testamento. Só que eu já ouvi muito nas igrejas que eu fui esse versículo aqui, ó. Só esse, mais nenhum. Nem antes nem depois. Aí acho que tinha apagado lá, caiu Cândida na Bíblia, eu não sei. Eles pregavam esse aqui, o 7. Também os levarei ao meu santo Livro, capítulo e monte. versículo. Livro, capítulo e versículo, Robson. Isaías 56, 7. Aí ele Vai fala, por favor. também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Porque assim diz, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Eu vi isso até na construção do cara que construiu o templo de Salomão. Falou isso. A minha casa será casa de oração para todos os povos. Só que não leu os versículos anteriores. Então, esse versículo é para nós? É para nós. Se esse versículo é para nós, o 4 e o 5 também. E aí nós vamos lá para o versículo 4, que é onde nós entramos na aliança junto com o povo de Israel. Porque assim diz o Senhor aos eunucos. Não vou nem falar dos eunucos. O versículo 6, perdão. O 3 em Aos, diante. Ou 6, tá ok. aos estrangeiros, nós que não somos judeus, somos estrangeiros. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor, se aproximam do Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo desse modo servos seus. Ou seja, se você ser servo de Deus, você tem que amar o nome de Deus. Quem ama o nome, ama a sua completude. Aí ele diz, sim, todos os estrangeiros, eu estou só complementando para ficar claro, que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. Então, se eu quero, eu preciso do conjunto inteiro. Eu não posso só guardar o sábado. E é interessante isso aqui, porque Deus poderia. Se Deus dissesse aqui, pastor, todos os que abraçam a minha aliança, o senhor ia entender que o sábado estava dentro? Eu iria. Sim, Faz porque a parte da aliança. aliança. Mas ele negrita aqui, né? Ele destaca, ó, vai guardar o sábado e a minha aliança. Essa é a porta para quem quer ser filho de Deus. Amém? Eu concluo a minha fala aqui. Se alguém tiver algo a dizer, fique à vontade. Ninguém tem? Então, muito bem. Deus abençoe aí. Obrigado pela contribuição de todos aí, por todos estarem aí participando. E que Deus venha abençoar a nossa vida e que nós venhamos entender melhor essa festa tão importante. E para nós entendermos melhor, agenda aí, se programa. Quando tiver festa, participe conosco. Faz uma forcinha, né, para poder se aproximar daquilo que Deus determinou. Nunca chegaremos à perfeição, mas eu creio que a graça é aquela que vem completar o que falta, né? Então é aquilo, se você está com o pneu lá, tem que ser 32 de ar, você está com 27, vai ajustar. Agora chega lá com o pneu vazio, eu já não sei se a graça vai encher tudo, aí já não é comigo, esse é o departamento. Alguém quer falar algo? Deus abençoe a todos. Shalom a todos, Shalom. então. Deus abençoe a todos. Amém, shalom.